Olá, minha gente. Deus abençoe você e a sua família, como sempre. Deus abençoe a todos que se conectarem com a gente aqui na nossa transmissão, na nossa live. Nós fazemos sempre ao meio-dia pelo Instagram, a live Os Mistérios dos Sonhos, que também é transmitida pelo YouTube. Se você está nos vendo agora, não esqueça de deixar a sua curtida, também se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Instagram, seguir o nosso canal para ter acesso ao nosso conteúdo, a tudo que a gente traz aqui para vocês. Bom, hoje eu quero falar para você a respeito do controle. Como recuperar o controle da sua vida? Como recuperar o controle da sua vida? E eu vou falar no final a respeito de um sonho. Muitas pessoas, elas têm sonhado com acidentes, muitas têm sonhado com um carro sem freio, um trem sem freio, um avião sem freio, chocando, caindo, batendo, descontrolado. Então, no final, eu vou falar sobre esse sonho, o que ele significa e o que ele traz para você. Como você pode usar a interpretação desse sonho para melhorar a sua vida, ok? Bom, antes disso, vamos falar sobre o controle. Na verdade, você e eu nunca teremos o controle de absolutamente nada nessa vida. Você não controla as ações do governo do país onde você mora. Você não tem o poder de controlar a liderança da sua igreja, a gestão da igreja que você frequenta ou trabalha. Você não consegue controlar a vontade dos seus filhos, não consegue controlar o seu marido, a sua mulher. Você não consegue controlar o seu patrão, nem o seu salário, nem a sua saúde. A vida toda, nós tentamos controlar essas situações. E fazemos de tudo, para ter o controle sobre elas. Esperando que tudo venha dar certo, que tudo venha funcionar, mas nós não temos esse poder. Você não controla se você nasce pobre. Você não escolhe, eu quero nascer rico. Não. Você não consegue fazer essa escolha. Você pode nascer pobre, mas aí logo depois você vai escolher se vai continuar pobre ou se você vai mudar essa situação. Ok? Vamos lembrar agora de José. Lembra da história de José no Egito? Eu sempre trago à baila essa história. José, ele era um menino novo, tinha 17 anos, era o preferido do pai, e o pai fez dele o vigia dos irmãos. Então, quando os irmãos saíam para apacentar as ovelhas, o pai dizia: José, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e depois vem e me conta. Sem perceber, Jacó, ele estava criando uma inimizade entre os irmãos, quando transformou José no X9 da família, que entregava todo mundo, que falava dos irmãos, das molecagens que os irmãos dele faziam. José não tinha maturidade para isso, mas ele obedecia ao pai dele, fazia isso. Ele não tinha controle, ele só obedecia o que o pai mandava. Um dia ele foi ver os irmãos, e os irmãos, vendo ele de longe, decidiram tirar a vida de José. E um dos irmãos disse: não vamos fazer isso, vamos vendê-lo. Então, venderam José como escravo para os ismaelitas e ele foi levado até o Egito. No Egito, ele foi comprado por um general da guarda do faraó e ele se tornou escravo da casa desse homem. José era um homem fiel, era honesto. Então ele foi ganhando confiança dentro daquela casa. Logo em seguida, ele sofreu uma injustiça, uma acusação
muito séria de tentativa de estupro da mulher, da dona da casa. E ainda sem ter feito isso, ele foi acusado e foi preso. E ficou anos preso. Você veja que José, ele não teve controle dos acontecimentos da sua vida. Quem dera se nós pudéssemos controlar as coisas que acontecem. Se nós pudéssemos controlar o tempo. É ou não é? Às vezes você fala assim, eu preciso que o relógio ande mais devagar, né? Porque eu tenho tanta coisa para fazer e pouco tempo. Quantas vezes você torce, você pega um ônibus, o ônibus você não tem nem controle do ônibus que você pega para ir para o trabalho. Às vezes tem um acidente na estrada, você calcula que vai chegar tantas horas e você chega bem depois, porque você não controla isso. Então José ele não tinha o controle dos acontecimentos. Então ele ficou anos na cadeia, até que surgiu a oportunidade, e é isso que você sempre tem que estar à espera, do surgimento de uma oportunidade que vai causar uma reviravolta na sua vida. Essa oportunidade, ela tem que aparecer e ela vai aparecer. Se ela não apareceu, querido, ela vai aparecer no momento certo, no momento apropriado. Porque ela aparece para todo mundo. Para todo mundo. Olha, até você vê as pessoas que não têm nenhuma relação com Deus, que não conhecem a Deus, para elas também aparecem oportunidades. E muitas delas sabem aproveitar. Agora, levando para o lado do crente, que também aparecem oportunidades para eles, eles não sabem aproveitar. Deixam as oportunidades passarem porque às vezes esperam que tudo tem que ser mastigado, a bênção já tem que chegar pronta, o milagre já tem que chegar pronto, porque o crente é ensinado errado. Então, surgiu a oportunidade para José de comparecer diante de Faraó, interpretar o sonho do rei, e ele não ficou apenas na interpretação, ele podia apenas interpretar e voltar para a cadeia. Mas não, ele interpretou o sonho de Faraó e aproveitou aquela oportunidade de estar diante dele e diante de todos os conselheiros, e ele deu um conselho para o rei, um conselho que salvou o Egito da fome, salvou o povo do Egito da fome. E no final chegou a salvar até os seus próprios irmãos, o seu pai, os irmãos que o venderam, ele acabou salvando até o próprio irmão. Então, peraí, se a gente não pode ter o controle dos acontecimentos, não temos o controle de nada das pessoas, você não controla o que as pessoas pensam a seu respeito, a opinião que elas têm a seu respeito, então o que é que você controla? Você controla os seus próprios sentimentos. A única coisa que você pode controlar são as suas reações diante das adversidades. Você pode controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos diante das dificuldades, porque foi isso que José fez. Ele não podia controlar o Faraó, ele não podia controlar o Potifar, ele não podia controlar seus irmãos, ele não podia controlar o que o pai fazia com ele. Mas ele podia controlar o seu sentimento, ele podia controlar a si próprio. E a Bíblia diz que é mais importante aquele que controla o seu próprio espírito do que aquele que conquista uma cidade. E José era essa pessoa, que controlava o seu próprio espírito, controlava os seus sentimentos, controlava os seus pensamentos e mantinha a sua atitude de lealdade, de fidelidade a Deus. E isso fez toda a diferença para que ele pudesse resistir a todas aquelas dificuldades até que a oportunidade surgisse. Sem tirar a própria vida, sem cometer uma loucura, sem se voltar contra Deus, sem fazer aliança com o inferno. Porque a ansiedade, que é algo que precisa ser controlado, ela leva as pessoas
a atitudes inesperadas. Você já viu uma pessoa descontrolada? Uma pessoa descontrolada gritando dentro de uma sala, dentro do gabinete do advogado, gritando no hospital, num plantão. Por quê? Porque ela chegou ali com uma necessidade, com uma dor, com um filho com dor, e ela não foi atendida na hora porque ela não controla isso. O pronto-socorro tem uma triagem, tem uma pulseirinha. Você sabe como é que funciona. Se você já foi a uma emergência, você sabe como é. Tem que sentar e tem que esperar. Fazer o quê? Então a pessoa, ela percebendo que não está no controle dos médicos, não está no controle da gestão do hospital, da emergência, ela fica descontrolada. Ela se descontrola. Quer dizer, a única coisa que ela pode controlar, que realmente ela pode controlar, ela vai e se descontrola. Então, o que você pode controlar é os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções. E como é que você faz isso? Através do Espírito de Deus. Não é só através da palavra de Deus, tá? Não adianta só ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, você precisa do Espírito de Deus. Porque, gente, o Espírito de Deus é a compreensão. Isso, Renata, tudo na vida tem que esperar, tem que ter paciência. Não adianta só conhecer a Bíblia, você tem que ter o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o que dá o discernimento, é aquele que mostra para você o que realmente a Bíblia quer dizer. Por isso que tem um monte de gente lendo a Bíblia e falando besteira, tem um monte de pastor ensinando besteira nos altares das igrejas, tem um monte de líder religioso criando doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque eles não têm o Espírito de Deus, eles pregam com o espírito deles, com o seu próprio orgulho. Eu agora mesmo estava rolando aqui, passou um vídeo de um pastor. Aí ele estava falando assim, não, como diz o nosso líder, parece um bobão, um pastor, um homem de Deus, fica lá no altar diante do povo e fica como diz o nosso líder, é um bobão, porque ele está ali para falar em nome de Jesus e não em nome do líder religioso. Então os pastores têm que deixar de ser bobos, têm que deixar de ser bobão diante do povo e começar a ter postura de homem de Deus. Então as pessoas, elas ficam dando valor a palavras vazias, sem o Espírito de Deus, que é só letra, só informação, mas que não mudam a vida de ninguém. O que eu estou trazendo para você aqui é a palavra de Deus na prática. Então, quando você busca se relacionar com o Espírito de Deus, você busca entender a vontade de Deus, você vai perceber o que é que Deus pensa de você. Então é aí que Deus te coloca no controle. Porque eu não controlo o que as pessoas pensam a meu respeito, mas eu sei o que Deus pensa de mim. Então é isso que vai comandar meu pensamento. O que Deus acha de mim, o que Deus crê que eu sou, o que Deus diz que eu sou. Então para mim é isso e ponto. Nós só podemos controlar o nosso sentimento, o nosso pensamento e as nossas ações. Você não controla o que os outros fazem. E aí sim, você tem força e condições de permanecer, de superar, de suportar, até chegar à oportunidade. E a oportunidade vai aparecer. Até então, Deus vai te dar forças para você superar as dificuldades, para você superar o descontrole do mundo, para você suportar tudo isso e continuar perseverando e continuar lutando e continuar confessando, mas eu vou vencer, mas eu vou sair dessa, a minha vida vai ter uma reviravolta, a minha vida vai ter uma mudança, e você sempre tem que estar confessando isso o tempo inteiro, entendeu? Então compreendeu agora? É por isso que muitas pessoas têm o sonho de estar em um carro desgovernado. Um carro em alta velocidade, um trem em alta velocidade, um avião caindo, a pessoa está num lugar que não tem controle. Eu mesmo, tempos atrás, anos atrás, tinha um sonho de estar num carro desgovernado, isso aí eu estava ainda em outro ministério,
em um carro desgovernado, sem volante, não tinha freio, apertava o freio e o carro não parava. Por mais que eu freava, o carro não parava, e ele ia, e no meio do caminho eu acordava assustado, porque previa um acidente. Quando a pessoa tem esse sonho, é porque ela tem a sensação, quando ela está acordada, dessa perda de controle. Então a pessoa tem um marido que não dá, por exemplo, durante o dia, ela não sabe a senha do celular do cara, ela não sabe quanto o cara ganha, o que ele faz com o dinheiro, ela não sabe aonde ele vai, ele não dá nenhuma satisfação para ela, ele anda com outras mulheres, ela não sabe com quem ele sai, ela não tem controle sobre a sua filha, sobre o seu filho, que anda com más companhias, usa drogas, sabe, tem medo de alguma coisa acontecer, não tem a gerência sobre tudo isso, a pessoa está perdida. Está completamente perdida, desorientada, enquanto acordada. Ela não tem controle sobre o seu trabalho. Quer ver uma coisa que eu não tinha controle e que me fazia sonhar com esse carro descontrolado antigamente? Era o fato de eu não poder controlar onde eu ia trabalhar. Então, por exemplo, como pastor, né? Era pastor ligado a um ministério. Então, esse ministério, ele fazia trocas de pastores a toque de caixa. Então, passava 3 meses, às vezes eu ficava 3 meses numa igreja, 6 meses, já teve igreja que eu fiquei 6 meses. Teve igreja que eu fiquei 1 mês, 1 mês. E o ministério foi e me trocou, e trocar, você tem que trocar de igreja, tem que trocar de casa, você tem que trocar de tudo, às vezes trocar de cidade, trocar de estado. E fazendo isso, você diz assim, meu Deus, mas eu não controlo a minha vida. Eu não posso me programar, não posso fazer nada. E era por isso que eu tinha esses sonhos, com o carro em alta velocidade e descontrolado. E você que tem esse tipo de sonho, é exatamente isso que está acontecendo. Mas não apenas o descontrole do que está acontecendo fora de você, mas especialmente o que está dentro de você. Talvez o que está se descontrolando é o teu estado emocional. O que está descontrolado é a opinião que você tem acerca de você mesmo. Lembra do que eu falei, você não controla a opinião dos outros, mas você pode controlar a opinião que você tem a seu respeito. E quando você consegue se ver no espelho de Deus, através dos olhos de Deus, quando você torna a palavra de Deus o teu espelho, presta atenção, você faz da palavra de Deus o teu espelho. Então você se olha através dela, se vê através dela, você consegue se ver através dos olhos de Deus. E não mais através dos olhos daquele pai que te traumatizou, daquela mãe que te rejeitou, daquelas pessoas que te fizeram mal, daquele patrão que te despediu, aquela pessoa que te humilhou. Não. Tudo muda, querido. Tudo muda. Tudo se torna diferente. É isso que você consegue controlar. E quando você chega a esse nível, então a sua ansiedade começa a baixar, a sua ansiedade começa a ser controlada, porque você confia em Deus. Imagina José passando por tudo que ele passava e não podia controlar. É ou não é? Não tinha como controlar, mas ele controlava o principal, o seu próprio espírito. Quando você controla o teu espírito, você consegue tudo na vida. Não é da noite para o dia, não vou te enganar. Não é da noite para o dia, mas você consegue tudo aquilo que você quer no tempo de Deus, no tempo apropriado, no tempo que você estiver preparado para isso. No tempo que você estiver capacitado para isso. Então, prepare o seu coração e comece a analisar a si própria. Especialmente você que tem esse tipo de sonho que eu falei. Na sexta-feira eu vou retornar explicando sobre outro sonho recorrente e comum a várias pessoas. Esse sonho que eu falei agora e outros mais, a interpretação deles está no meu livro Além da Noite, explorando os mistérios dos sonhos e os seus significados. Através desse livro, a sua mente vai se abrir. Ela vai se abrir de uma forma
que você vai se autoconhecer. Você vai compreender o significado dos teus sonhos. E não é um significado místico, mas é um significado psicológico. Como eu tenho dito, o teu sonho, os sonhos que você tem, é uma forma de comunicação do teu inconsciente, do teu eu inconsciente. Você vê aqui, por exemplo, tá a Marilene, tá a Renata, a Tainá, cada pessoa que entra aqui. O seu eu inconsciente, quer dizer, a Marilene, a Renata, o seu eu inconsciente se comunica com o seu eu acordado, transmitindo um recado, transmitindo uma mensagem, para te abrir os olhos, para que você tome uma atitude consciente para mudar uma realidade. No caso desse sonho que eu falei, para retomar o controle. E aí você não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais depressão. Então você vê como é que o sonho trabalha na nossa mente, né? A nossa mente trabalha, com os sonhos para nos comunicar aquilo que nós precisamos fazer. Por isso que se você tem a compreensão correta, como José tinha, como Daniel tinha, como os homens de Deus do passado tinham o discernimento dos sonhos, eles conseguiam mudar a realidade de um povo inteiro. Então, quero convidar você a conhecer o meu livro. Se você nos vê pelo Instagram, então é só clicar na bio, tem um link na bio chamado Além da Noite. Clica lá, você vai saber mais a respeito do livro e vai poder adquirir e baixar aí no teu celular, no tablet. É uma leitura dinâmica, são 115 páginas, 12 capítulos, de uma leitura maravilhosa, uma leitura empolgante, que você vai... São 115 páginas que talvez você vai começar a ler em menos de um dia você vai terminar de ler esse livro, vai querer reler e vai torná-lo um guia prático de interpretação de sonhos para você e para as pessoas que você conhece. Se você nos vê pelo YouTube, eu estou deixando na descrição do vídeo o link para que você possa acessar também o nosso livro Além da Noite. Tenho certeza que essa leitura vai mudar a sua vida. Quero fazer uma oração por você, antes da gente terminar, para que Deus venha te ajudar nesse controle. A aprender a conter seus sentimentos, conter suas emoções, a sua ansiedade. E ter forças para suportar as lutas e continuar lutando, continuar trabalhando por aquilo que você quer, até que a oportunidade certa apareça e vai aparecer. Nosso Deus e Pai, eu intercedo por cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão. E peço que o teu Espírito toque cada coração. Que o teu Espírito venha restaurar a vida dessas pessoas, ajudá-las. Essa mulher que sofre com ansiedade, depressão, que não tem o controle dos seus sentimentos, que tem tido esses sonhos relacionados a acidente, descontrole, que o Senhor venha mostrar para ela o que ela pode fazer para melhorar o que ela está sentindo e assim retomar o controle da sua vida. Dá forças a todos, meu Pai. Cura a depressão, levanta o caído, fortalece aquele que está fraco, restaura famílias, cura os doentes, opera em cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém? Gente, estamos chegando aqui ao término da nossa transmissão. Se você pegou aqui o avião voando, chegou um pouquinho atrasado, depois você volta o vídeo lá do comecinho para saber do que a gente estava falando. Tenho certeza que será bênção na vida de vocês, tá? Se você tiver um sonho que você não compreende, um sonho que te preocupa, manda pra gente, manda no inbox. Você pode mandar no inbox, aqui no direct, você pode mandar nos comentários, como também mande o seu sonho através do WhatsApp. No link da bio do Instagram, você tem acesso ao nosso WhatsApp, ao nosso contato, como também no YouTube, você tem acesso na descrição ao link do nosso grupo de orações e milagres e também o nosso número de WhatsApp. Será um prazer interpretar o seu sonho.
Deus abençoe vocês, viu? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquem na fé.